Olá, boa noite a todos que estão assistindo ao vivo e a todos que estão assistindo gravado. Tá bom, meu boné? A imagem tá boa? O som tá bom? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim se o som tá bom. Vocês que estão entrando agora aí, enquanto o pessoal tá entrando, me escreve aí. O som tá bom? A imagem tá boa? Tá tudo em ordem? Tudo tranquilo? Agora tua resposta aí. Eu tenho certeza que pelo menos, olha, quer ver? O Francisco está assistindo, não está, Francisco? Escreve aí. Tenho certeza que você está aí. Ó, por quê? Porque o Francisco é um cara muito entusiasmado, ele gosta muito de aeromodelismo. Então, se você está me assistindo aí, escreve aí, ó. Tá boa a imagem? Tá bom o som? Se tiver, escreve sim. Se não tiver, escreve não. Tá ok? Porque hoje é um dia muito legal, aliás, como todos os dias da live secreta, né? Você sabe que é aquele dia que você vai aprender um pouco mais de aeromodelo, né? Sempre aprender um pouco mais. E aprender aeromodelismo, cara, é bom demais, né? Aprender aquilo que a gente gosta. E eu ensino aquilo que eu gosto. Tem coisa melhor que isso? Olha o cenário hoje como tá, cara. Tá movimentado o cenário aqui hoje, hein? Tá movimentado, vocês perceberam? Tá movimentado? Tem até um aparelho de som aqui, ó. Aparelho de som? Quer saber o que é isso aqui? Que aparelho de som que nada. Eu vou tirar, vou colocar ali, vou deixar a caixa no chão. Olha que coisinha mais linda. Alguém já deve ter visto aí, ó. Não sei se já viu ou não, olha só. Vou botar essa parte aqui embaixo, ó. Asa. É. Hélice. Vamos botar aqui. Cara, o que você está vendo aí é um Piper Cube, né? Provavelmente de um kit de uma da Casa Aerobras. Eu ganhei. Opa, caiu a caixa. Ainda bem que o aeromodelo está aqui e não dentro da caixa, né? Eu ganhei isso aí de um amigo, cara. Do dono da loja daqui de São Carlos, inclusive. É um Piper Cube, olha só isso, cara. E aí, o que você acha? Você gosta de Piper Cube? Gosta? Que bom. Olha, hoje, quem fica até o final vai receber o link da pesquisa NPS, que é aquela pesquisa que eu faço todo final de aula, para você dar a sua opinião, responder e tal. E quem ficar até o final, fizer a pesquisa e responder a pesquisa, a hora que enviar para mim a pesquisa, vai receber a planta de um Piper Cube. Cara, mas não é esse aqui não. É um Piper Cube de voo livre. É uma planta pequena, é claro, mas vocês, quer dizer, vocês, nem todo mundo assistiu às aulas, né, sobre plantas, mas quem assistiu sabe o que fazer com ela, né? Eu fiz live sobre isso. Sabe o que fazer com uma planta do tamanho que ela vier para sua mão, você consegue colocá-la do tamanho que você quer. Uma planta de uma folha de papel, que é o que eu consigo transmitir para vocês aqui, você consegue fazer um aeromodelo imenso, que nem aquele que está ali aqui atrás. Ó, tá? Dá para fazer. É só saber o que está fazendo, não é? Então, pessoal, então hoje, a aula de hoje diz respeito à aerodinâmica aplicada a aeromodelismo. E, como sempre, eu estou trazendo uma aula que é a parte 1 que eu tirei de dentro do meu curso, cara. Está aqui a aula, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, para você assistir a parte 1. A parte 2, aí eu já não sei, mas a parte 1 com certeza você vai aprender hoje. Eu vou trazer aqui para você. E eu acredito que nós devamos, então, começar a aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje. E você que está assistindo gravado, você que está assistindo ao vivo, faça um excelente, um bom proveito, tá ok? Porque hoje até o estúdio está diferente, cara. Olha aí, ó, você viu que eu mudei tudo aqui? Eu mudei o ângulo da câmera, eu mudei a iluminação, eu mudei os acessórios aí atrás, coloquei mais coisas. E a gente pode até falar dessas coisas durante essa minha pequena introdução em aerodinâmica, porque depois a gente tem a aula formal direitinho, que ó,
daqui. Ensina tudo, meu amigo, tudo, pelo menos nessa parte 1. Temos a parte 2? Temos também. Não sei se vou fazer aqui ou não, porque o grande problema que eu estou enfrentando aqui, que eu estou vendo, é que eu estou divulgando pra caramba, o pessoal se inscreve e tudo, mas não comparece. Mesmo assim, muito pouca gente está se inscrevendo. Então, isso está muito ruim. Eu não estou gostando. Não sei você que está assistindo aí, mas eu não estou gostando, não. Né? Mas faz parte, né? Nem todo mundo quer aprender, todo mundo só quer brincar com aeromodelo, né? Que, aliás, aeromodelo é um hobby, não é um brinquedo. Mas é gostoso brincar de aeromodelismo, né? Então, eu entendo. Hoje a gargantinha está fazendo festa. É que está muito seco mesmo. Então vamos tomar uma água aí de vez em quando para a gente falar. Então, sem mais delongas, vamos então agora começar a nossa live. Aerodinâmica aplicada ao aeromodelismo. Será que vai ser legal? Vamos ver. Em primeiro lugar, vamos começar a live formalmente agora. A live não, eu sempre me confundo, é que é uma live, mas na verdade é uma aula mesmo. Não é uma live para a gente falar amenidades aqui, não, é aula para valer mesmo. Então, olha, vamos começar a nossa live dizendo o seguinte: boa noite, você que está assistindo gravado, você que está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo a mais essa aula secreta, porque é isso que ela é. Ela é secreta não porque ela tem alguma coisa que ninguém pode saber, mas porque ela tem pessoas específicas que assistem e a grande maioria não assiste porque não se inscreve. E para assistir, tem que se inscrever. E eu acho importante, cara, você se inscrever ou você avisar. Faz o seguinte, ó. Avisa seus amigos que está acontecendo essa live aqui, tá? Avisa todo mundo, você que está assistindo aí no YouTube, avisa todo mundo. Você que vai assistir no Instagram daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá eu quando, avisa todo mundo que existe essa live, que existe essa aula secreta, né? Fala para o cara se inscrever. O link, cara, o link eu estou sempre disponibilizando nos meus stories, está na bio, tá? Você acha fácil. Em toda live minha, em todas as minhas lives anteriores, tem o link lá para se inscrever, para poder receber o link para assistir essa live oficialmente, tá ok? E não muito depois, né? Mas cada um age da maneira que quiser, então eu quero hoje agir da minha maneira, que é dar o melhor de mim para a gente fazer essa live aqui, uma live muito boa. Então, para que a gente possa entender um pouco, vamos contextualizar um pouco. Tem muitos iniciantes que eles acreditam que para voar basta ter motor e uma asa. Então, um motor e uma asa e pronto, voa. Mas na prática, cara, entender um pouco de aerodinâmica é o que separa quem quebra modelos toda semana e quem realmente se diverte voando. Como assim, Adail? Cara, se você sabe direitinho como funciona a aerodinâmica de um aeromodelo, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer com ele. E se você está fazendo coisa errada, você vai quebrar. Não tem a menor dúvida. E é muito comum muita gente quebrar porque quer fazer determinadas coisas, mas não sabe os princípios de tudo. E aí, sem entender como as coisas funcionam, a mesma coisa que, cara, você sair por aí querendo dirigir uma moto, sendo que você nunca aprendeu a dirigir uma moto. É óbvio que você vai andar 2, 3, 4, 10 metros no máximo, vai cair. Ainda mais se você não tem nenhuma experiência e nem noção do que você está fazendo. Não é verdade? Então, o objetivo básico dessa aula é ensinar os conceitos básicos de aerodinâmica e como aplicá-los na construção e pilotagem de aeromodelos. É exatamente o que você ouviu. Não só na construção, mas na pilotagem dos aeromodelos. Por quê? É aquilo que eu acabei de falar. Se você sabe o que é aerodinâmica e o que ela está fazendo no teu aeromodelo, você sabe o que você pode fazer com o teu aeromodelo. Agora, se você não está com o aeromodelo da maneira que tem que ser, com a aerodinâmica correta, e quer fazer coisas que ele não suporta, você vai quebrar. Então é óbvio, é simples. É muito simples, né? Bom,
E agora, o que é, afinal, a aerodinâmica? Uma definição bem simples. A aerodinâmica, pessoal, é o estudo do movimento do ar e como ele interage com corpos em movimento. Então, eu tenho aqui um exemplo de um aeromodelo gira. Tá? Esse aqui é um gira. O que é um gira? Um barbante amarrado aqui, a gente gira e ele voa. Isso aqui é um aeromodelismo, viu? E aqui o mesmo aeromodelo agora, só que com um material extremamente leve, é o mesmo, tá? É o mesmo, extremamente leve, como voo livre. Você joga e ele voa livremente, ok? Então, o que acontece? Quando você está voando um aeromodelo, o movimento do ar sobre as superfícies e sobre a fuselagem do aeromodelo é que realmente vai causar o voo do aeromodelo. Então é isso, tá, que faz com que o aeromodelo voe no final da história por outros motivos. Mas a aerodinâmica é o estudo desse movimento de ar e como ele interage com corpos em movimento. Ah, mas aerodinâmica então é só para aeromodelo? Não, de jeito nenhum. Vou me levantar aqui e vou te mostrar uma coisinha. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um Corvette Stingray 1900 e deixa eu me lembrar o ano dele, 66. Antigo, né? Tá empoeirado, sabe por quê? Porque eu estou fazendo aqui a minha asa, enche de pó tudo. Então esse aqui é um Stingray. Vocês estão vendo o formato dele? Olha só o desenho dele. Por que você acha que o desenho dele é assim? É porque lá em 1966 eles achavam que esse desenho aqui, pelos estudos que eles tinham, não é que eles achavam, pelos estudos que eles tinham de aerodinâmica, eles desenharam isso aqui para ser um veículo que penetrasse muito bem no ar. Então, eles usaram a aerodinâmica, que é o estudo do movimento do ar em torno de um corpo em movimento. Esse corpo em movimento pode ser um carro, um aeromodelo, um avião de verdade, uma moto, o que você imaginar que se movimenta, se você aplicar aerodinâmica nele, ele vai se movimentar mais fluidamente, vai conseguir economizar mais combustível e assim por diante. Então, está aqui o Corvette Stingray, janelinha cortada no meio, 1966. Cara, esse carro ao vivo é maravilhoso. Mas vamos lá. Qual é a relação direta da aerodinâmica com o aeromodelo? Com o aeromodelismo, na verdade, né? Porque com o aeromodelo, é óbvio, vai ter que ter uma relação direta com o aeromodelismo. Mas com o aeromodelo, com uma relação direta com o aeromodelo. Mas qual é a relação direta com o aeromodelismo? Primeiro, por que o aeromodelo voa? Como o ar ao redor das asas causa a sustentação. Tem uma asa aqui, ó, em construção. Porque quando o ar passa aqui, faz com que essa asa suba, sustenta essa asa, tá? Cara, tudo isso é devido à aerodinâmica. Só que a aerodinâmica, cara, é importante a gente saber que existem 4 forças básicas onde a aerodinâmica trabalha, tá? Vamos chamar assim. A primeira delas é a sustentação. É o que faz com que o avião ou aeromodelo voe. A segunda é a gravidade, é o peso, tá? O peso do aeromodelo está puxando para baixo. A sustentação está puxando para cima. A terceira força básica de um aeromodelo ou de um avião é o motor, aqui é o empuxo, é a tração, que é o motor que fica aqui na frente que vai puxar esse aeromodelo para frente. E a quarta força é o arrasto, que é a força que vai segurar a movimentação desse aeromodelo, ou desse avião, ou desse carro, ou dessa moto. Então, o ar resiste ao empuxo, a sustentação resiste ao peso e faz com que ele, então, voe, a gravidade. Então, é importante a gente sempre lembrar isso, né? Então, se você pensar num aeromodelo, cara, tudo que está desenhado num avião, num aeromodelo, como esse que você está vendo enorme aqui atrás, está vendo a asa dele aqui? Olha o tamanho da asa dele aqui, ó.
tá? Quase do meu tamanho, tá ok? Tudo isso depende de cálculos, de estudos sobre o fluxo de ar ao redor dele. Então, tudo é aerodinâmica, tá? Bom, e a asa? A asa, olha o que eu tenho na minha mão aqui. Sabe o que é isso aqui? É o perfil da asa desse aeromodelo aqui, ó, do Sukhoi, tá bom? Olha aí, tá? Então, a asa, ela tem um perfil aerodinâmico, tá ok? Olha, inclusive aqui eu estou mostrando de ponta cabeça, aqui tem a seta mostrando para mim que essa era a parte de cima, tá ok? Mas essa asa aqui é praticamente simétrica, não faz quase muita diferença, né? Mas tem uma pequena diferença aqui, muito pequena, mas tem, tá? Por isso que essa setinha está indicando aí para cima. Bom, então o perfil aerodinâmico é por onde o ar vai passar e gerar sustentação. Uma outra coisa que gera um pouco de sustentação é o ângulo de ataque. O que é o ângulo de ataque? Ó, aqui estaria tudo na horizontal. Eu dou um ângulo de ataque aqui, ataque à penetração, à passagem do ar, tá? Então, nós temos aqui um perfil de asa, nós temos aqui o ângulo de ataque, tá? Então, esse perfil de asa é o perfil aerodinâmico de uma asa, tá ok? E asas muito grossas agem de uma maneira, asas muito finas agem de outra maneira. Então, cara, presta atenção, você quer ver? Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui. Um pedaço de papel. Então, esse papel aqui que casualmente tem uma planta de um aeromodelo aqui, né? Então, esse pedaço de papel, ele pode, quando a gente solta ele, ele cai, ó, tá? Mas se eu aumento a pressão aqui embaixo, ele sobe, ó. Viu? Ele sobe, ó, aqui, ó. E é isso que faz um aeromodelo voar, tá? É a pressão maior na parte de baixo da asa do que na parte de cima, uma diferença de pressão. Então, no aeromodelo, cara, se você quiser asa larga, asa bem larga, assim, por exemplo, essa aqui é uma asa larga, tá? Você vai ter maior estabilidade. Se você tiver mais estreita, você vai ter mais velocidade. Espia aquela asa de lá, ó. Você percebeu que ela é larga aqui embaixo, ó, exatamente onde está o aeromodelo, aqui é a raiz dela, né? E depois ela vai estreitando. Você percebeu isso? Agora olha nessa asa que está aqui, ó. Olha essa asa que está aqui. Essa asa que está aqui, ela é do mesmo tamanho em toda a sua extensão. Ela é larga, constante. Aquela lá, ela é lá, começa larga e afina. São asas distintas. E por quê? Porque são aeromodelos distintos. Esse aeromodelo aqui é um treinador. Aquilo ali foi desenhado para ser um acrobático de acrobacia avançada. Acrobacia avançada, não entenda aeromodelo que fica roverando, não. Isso não é acrobacia avançada. É acrobacia mesmo, é em voo, voando, fazendo as manobras perfeitas, etc. Olha o tamanho do leme desse troço, né? Não dá para você ver aí, mas se eu virar aqui, o tamanho do profundor aqui é enorme, cara, tá? Então é muito diferente, por exemplo, tudo isso que você está vendo aqui, desse planador aqui, ó, que tem asas diferentes também, e profundor e leme diferente. Então, cada aeromodelo, olha isso aqui, é totalmente diferente. Tem asas elípticas, é diferente. Então, cada asa dessa tem uma função. E essa função é dada exatamente pela passagem, o jeito que o ar passa através da asa, tá ok? E com isso você tem asa larga como essa, tem mais estabilidade. Ou estreita ou variável como aquela, você vai ter mais velocidade, né? Mais velocidade. Então você precisa de mais velocidade para decolar do que nesse daqui, tá? Com esse tipo de asa. Então, agora eu te dei o básico assim para a gente começar a brincar e a falar sobre aerodinâmica, tá? Então você fica aí assistindo até o fim, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado,
porque no fim eu vou botar o link da pesquisa NPS para você fazer, me responder em 2 minutinhos, 1 minuto você responde, e aí quando você responder e me enviar, você vai receber a planta de um Piper Cub, como esse daqui, para voo livre. Você percebe que aqui eu coloco plantas diferentes, né? Por quê? Porque eu quero realmente que seja de uma maneira diferente as coisas, né? Aqui que eu ensino. E não o beabá normal de todo mundo aí. Então agora vamos assistir, né? Vamos assistir uma aula gravada por mim mesmo, tá? Sobre aerodinâmica. Parte 1. Aerodinâmica em aeromodelismo, parte 1. Então, aproveitem essa aula. Você que está ao vivo, você que está assistindo gravado, aproveite, anote, faça tudo que você achar que é necessário para você gravar, tá? Porque tudo que você aprender aqui, você vai usar lá na prática de uma maneira ou de outra. Nem que seja inconscientemente, mas você vai conseguir usar, tá ok? Então, vamos lá? Perfeito? Todo mundo pronto? Então, vamos lá. Aula de hoje. Aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelo. Ué, aerodinâmica para aeromodelo? Meu amigo, um aeromodelo é uma aeronave, é um avião, tá? Normal, como qualquer outro. É um avião pequeno que você vai fazer, que eu vou fazer. Muita gente compra pronto, que eu não aconselho. Mas o importante é que você queira fazer. Que nós vamos dar início, então, a esse conteúdo, que é um conteúdo assim extremamente importante a respeito de aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelos. A aula de hoje, então, diz respeito à introdução à aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelistas. Nós vamos explicar inicialmente sobre a importância de entender a aerodinâmica e os princípios de voo para aeromodelistas. Então, isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre aerodinâmica base. O que é, na verdade, a aerodinâmica e por que é tão relevante para o aeromodelismo? A gente também precisa saber quais são as principais forças que estão envolvidas, então, no voo de um avião ou de um aeromodelo. Tá? E depois eu vou fazer algumas analogias para facilitar o entendimento, então, desses conceitos que eu vou passar para vocês hoje. E uma coisa importante também que a gente vai tocar é a forma da asa de um avião. Como ela é projetada para criar sustentação, para fazer o avião voar. Olha, eu posso te dizer o seguinte, que para entender a aerodinâmica e os princípios de voo, é essencial você prestar muita atenção nessa aula. E é um assunto essencial para os aeromodelistas, pois ele vai formar a base de conhecimento necessário para você pilotar e construir modelos de aeronaves, aeromodelos, de forma segura e eficaz. Segura e que funcione direito sem dar problema, né? A aerodinâmica, o que ela faz? Ela trata das forças e dos comportamentos que atuam sobre uma aeronave em voo, um aeromodelo em voo. Enquanto os princípios de voo, eles vão, vamos dizer assim, delinear como essas forças interagem para possibilitar um voo, seja ele controlado, que é, na verdade, seria o mais correto, mas em aeromodelismo nós sabemos que nós temos voo livre também. E o voo livre precisa estar controlado por quem? Justamente por estas forças, pela aerodinâmica do nosso modelo. Tá ok? E aí o voo fica um voo correto, um voo direitinho. Para que serve, na verdade, assim, do ponto de vista prático, para o aeromodelista conhecer, então, a aerodinâmica? Bom, vamos começar, hein? De cara, voo seguro. É para isso que o aeromodelista deve conhecer, deve compreender bem a aerodinâmica. Primeiro motivo, o aeromodelo ter um voo seguro. Aí você, sabendo como as diferentes forças, né, que são sustentação, peso, empuxo e arrasto. Como essas 4 forças, vamos repetir, ó, sustentação, peso, empuxo e arrasto, eles vão afetar a aeronave ou o aeromodelo, que é a mesma coisa. Sempre que eu falar aeronave aqui, você entenda como aeromodelo, porque é exatamente a mesma coisa.
tá? Só que a aeronave ou avião grande, tá? Você pode falar um avião ou um aeromodelo, mas ambos são aeronaves. Então, quando eu falo aeronave, você que é aeromodelista já sabe que eu estou falando de aeromodelo, tá? Então, vamos lá. Começar com o voo seguro outra vez, depois que eu dei toda essa explicação, né? Então, é importante para o aeromodelista que o aeromodelo, a aeronave, tenha um voo seguro. Então, conhecer como essas diferentes forças, sustentação, peso, empuxo e arrasto, vão afetar a aeronave, isso possibilita um controle mais preciso e seguro durante o voo. Perfeito? Sem dúvida nenhuma, é isso aí. O que mais que é importante para o aeromodelista compreender bem a aerodinâmica? Então, se ele compreende bem a aerodinâmica, ele consegue ajustar melhor o avião dele. Mas o segundo ponto são as manobras controladas. Quando você conhece os princípios de voo, você se permite controlar o aeromodelo sem cometer alguns erros e enganos. Então, conhecer os princípios de voo permite que o aeromodelista execute manobras simples ou complexas, como curvas suaves, loops, voos invertidos, com confiança e habilidade. Por quê? Porque ele já sabe que o aeromodelo dele tem um voo seguro, porque ele estudou a aerodinâmica, ele conheceu, ele fez o aeromodelo, ele sabe que está tudo bem feito. Para que mais serve para o aeromodelista a compreensão da aerodinâmica? Diagnóstico de problemas. Se diagnosticar, você ter um problema no seu aeromodelo e você saber resolver. Então, você tem que compreender como a aerodinâmica influencia o comportamento da aeronave e ajuda, dessa maneira, a identificar possíveis problemas de configuração ou danos durante o voo. Se você entende de aerodinâmica, você tem a possibilidade de perceber se o aeromodelo se danificou, soltou alguma coisa durante o voo, se isso vai influenciar ou não, se dá para continuar voando assim, se não dá, tá? Então, diagnosticar o problema e, dessa maneira, identificar os possíveis, né? Aquilo que pode ter acontecido ou não no seu aeromodelo. Isso pode ter acontecido durante o voo, no pouso e na decolagem. Então, diagnosticar esses problemas é bastante importante. Uma outra coisa que é muito importante para um aeromodelista de verdade é entender e conseguir projetar e construir um aeromodelo. Quando você passa a entender de aerodinâmica, você vai entender também como o perfil da asa, a distribuição de peso e outros fatores afetam a aerodinâmica. Os aeromodelistas podem projetar e construir modelos mais eficientes e estáveis, e diferentes daquele beabá que todo mundo tem, né? Outra coisa, conhecer aerodinâmica é ter um aprendizado contínuo. A aerodinâmica é uma área de aprendizado contínuo. E à medida que os aeromodelistas exploram conceitos mais avançados, eles podem melhorar suas habilidades e conhecimentos. Conhecer aerodinâmica traz segurança, segurança no voo e em tudo mais. Conhecimento sobre os limites e capacidades de um modelo de aeromodelismo ajuda a evitar situações arriscadas que poderiam levar a acidentes. Em resumo, a compreensão, o conhecimento da aerodinâmica e dos princípios de voo é a base, né, sobre qual os aeromodelistas constroem suas habilidades e exploram esse mundo do voo que é extremamente emocionante, né? Seja o voo controlado por radiocontrole, seja o voo controlado por cabos, seja o voo livre, porque o voo livre é muito importante você ter um conhecimento de aerodinâmica, senão o seu aeromodelo não vai voar direito de maneira nenhuma. E esse conhecimento não apenas torna o seu hobby mais gratificante, mas também garante a segurança do operador, que no caso eu era o modelista, né? E de todos os espectadores que estão ao redor. Você já deve saber, é claro, quando você vai soltar seu aeromodelo, ou se você não sabe, conheça agora, aspirante aeromodelista, quando você for soltar seu aeromodelo, vai ter um monte de gente igual a você lá, aspirante aeromodelista ou não, ou espectador apenas, vendo, né, o voo, vendo aquilo. E aí que precisa cuidar da segurança dessa gente, porque eles estão ali passivamente e você está ali ativamente.
Então, você precisa cuidar da segurança desse pessoal que está ali passivamente assistindo você soltar o seu aeromodelo. Então, nós agora acabamos de falar a importância, né, de entender a aerodinâmica e os princípios de voo para aeromodelistas. Você falou, mas eu não sei nada de aerodinâmica. Calma. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a aerodinâmica é o estudo do comportamento do ar em torno de objetos em movimento. Pô, peraí, não é só do avião? Não. Em torno de uma bicicleta, de uma motocicleta, de um automóvel, de um avião, tá? Até de um disco voador, né? Apesar que dizem que os UFOs não se importam com a nossa gravidade nem com a nossa atmosfera. Mas vamos lá. A aerodinâmica, então, é o estudo do comportamento do ar em torno de objetos em movimento, como aeronaves, por exemplo, né? Os aeromodelos. E como essas interações afetam as forças que atuam sobre eles. Eles quem? As aeronaves, os aeromodelos. Então, o comportamento do ar gera forças que atuam sobre as aeronaves, os aeromodelos. Então, é um campo fundamental para compreender como as aeronaves se sustentam e manobram no ar. Sem aerodinâmica, você não vai conseguir entender nunca, né, sem conhecer aerodinâmica, porque um avião voa, porque um aeromodelo voa. Para quem quer se tornar um aeromodelista de verdade, a aerodinâmica é muito importante e eu vou dar as razões aqui para você. Primeira razão, compreensão do voo. Você vai entender como o seu avião está voando, como o seu aeromodelo está voando. A aerodinâmica explica os princípios que estão por trás do voo, permitindo, então, que todos os aeromodelistas entendam como essas forças de sustentação, empuxo, peso e arrasto interagem para manter a aeronave no ar e controlar sua trajetória. Presta atenção nessa definição, eu vou repetir, depois eu vou comentar um pouquinho. Olha, compreensão do voo é um dos motivos importantes, tá? Para você saber um pouco de aerodinâmica, para você conhecer a aerodinâmica. Então, compreender o voo do seu avião. Vou repetir agora, ó. A aerodinâmica explica os princípios por trás do voo, permitindo que os aeromodelistas entendam como essas forças de sustentação, olha as forças, de sustentação, empuxo, peso e arrasto, interagem para manter a aeronave no ar e controlar a sua trajetória. Você percebeu que são 4 forças. Qualquer variação em uma dessas forças que você não entender pode derrubar o seu avião ou derrubar um aeromodelo, tá? Então é importante a gente compreender como acontece o voo. Outra coisa que é importante a gente conhecer a aerodinâmica é ter um controle preciso. De quê? Do aeromodelo, da aeronave, do avião, ok? Então, ó, conhecer conceitos de aerodinâmica ajuda os aeromodelistas a compreender como os controles da aeronave, aeromodelo, como por exemplo, ailerons, elevadores e leme, afetam o seu comportamento em diferentes situações, possibilitando um voo mais controlado e suave. Então, veja bem que você entendendo de aeromodelismo, você consegue controlar melhor o seu aeromodelo. Você sabe até onde você pode chegar com ele ou com qualquer outra aeronave. Então, entendendo isso facilita muito, né? Mais uma razão, manobras e acrobacias. Você conhecendo bem a aerodinâmica, isso vai te permitir você executar manobras e acrobacias mais avançadas de forma segura e realmente eficaz, né? Aproveitando as características de voo da aeronave. Como que você aproveita as características de voo da aeronave? Conhecendo a aerodinâmica do seu aeromodelo. Então, as manobras vão ser cada vez melhores quanto mais você conhecer de aerodinâmica, quanto mais você aplicar esse conhecimento no seu aeromodelo, seja na construção, seja no ajuste, seja durante o voo. Então, é muito importante a aerodinâmica, como você está percebendo. Por isso que várias vezes eu falo, aqui comigo você vai ser um aeromodelista de verdade, não vai ser apenas um piloto de aeromodelo. São duas coisas diferentes. Não estou denegrindo o piloto de aeromodelo, não é isso.
Mas o piloto de aeromodelo não tem essa consciência que você, a partir de hoje, está tendo aqui comigo. Vamos à frente, então, né? Bom, outra coisa. Conhecendo bem a aerodinâmica, você vai ter muita facilidade no projeto e na construção do seu aeromodelo. Projeto porque, olha, se você fizer direitinho tudo aqui comigo, eu vou te ensinar a projetar e a construir modelos de aeronaves. Modelos de aeronaves, aeromodelos. E a compreensão da aerodinâmica é essencial para você criar as formas de asa, a fuselagem e outros componentes que otimizam e melhoram a performance e a estabilidade do seu aeromodelo. É importante ou não é aerodinâmica? É muita coisa importante, né? Que ela vai resolvendo quando você conhece. Olha só. Claro, você não sabe tudo de aerodinâmica ainda. Eu estou te mostrando como ela é importante, tá? Então, solução de problemas. Aí, de repente, você está voando lá e tem uma situação em que o seu aeromodelo não está se comportando como esperado. Então, você conhecendo a aerodinâmica, permite diagnosticar, né? Diagnosticar seria determinar, né? E corrigir os problemas relacionados ao fluxo de ar sobre o teu modelo e ao desempenho aerodinâmico. Aí como é que você faz isso? Pois é, tem como fazer. Tem como fazer. E eu sei como fazer e eu sei como ensinar para você. Mas vamos à frente aqui. Mais uma coisa importante é a segurança. Saber como a aerodinâmica afeta a estabilidade e o controle da sua aeronave, do seu aeromodelo, é fundamental para que você possa operar de maneira segura o seu aeromodelo, e aí você minimiza tudo que é risco de acidente, né? Bom, resumindo, a aerodinâmica é a base mesmo, tá? É a base do conhecimento para qualquer aeromodelista aspirante. Ela vai fornecer as bases para pilotagem, para projeto, para construção e tudo mais, né? Dos aeromodelos, das aeronaves grandes também, dos aviões, né? Isso eu estou falando dos engenheiros aeronáuticos. E vai garantir ainda, essa aerodinâmica, ela vai garantir ainda que o voo seja seguro, controlado e recompensador. E o que é um voo recompensador para um aeromodelista? É o seu avião voar bem se ele for de voo livre. Você está com o avião na mão se ele for de control. E você está com o peso do avião no stick do rádio quando você está com o rádio controlado. Então, aí quando você tem essas condições, esse é um voo recompensador, que você sabe que você dá o comando, ele vai fazer exatamente aquilo que você quer, e não aquilo que o aeromodelo quer. E aí, ele quebra. Tem que fazer aquilo que você quer, tá? Então, vamos conhecer agora as 4 principais forças envolvidas no voo de uma aeronave. No voo de um aeromodelo, 4 forças principais estão em jogo e elas trabalham juntas para permitir o voo controlado. Você já sabe quais são, então eu vou falar agora em detalhe uma por uma. A sustentação, o peso, o empuxo e o arrasto. Vamos ver o que é isso? Vamos entender o que é isso? Olha só. Vamos começar pela parte mais importante, que é aquela que faz realmente o avião se sustentar no ar, que é a sustentação. A primeira força é a sustentação. A sustentação, então, é a força que atua de baixo para cima, oposta ao peso da aeronave. Então, você tem a aeronave voando aqui, ela tem um peso e tem uma força que está levantando a aeronave e mantendo-a em voo, o aeromodelo, naturalmente. Então, resumindo, ou, aliás, repetindo, a sustentação é a força que atua de baixo para cima, oposta ao peso da aeronave. E ela é gerada principalmente por quem? Principalmente, mas não só por ela, tá? Não só essa parte do avião é responsável pela sustentação, mas a sustentação é gerada principalmente pelas asas do aeromodelo. Mas não são só as asas que dão sustentação ao aeromodelo. Guarde isso. As asas, elas possuem um formato aerodinâmico que permite, então, que o ar flua mais rápido sobre a parte de cima e bem mais devagar por baixo. Esse diferencial de velocidade cria uma pressão menor
na parte de cima da asa e uma pressão maior na parte de baixo. Na verdade, ela cria uma pressão menor na parte de cima em relação à pressão que está embaixo da asa, ok? Isso resulta numa força para cima, que sustenta a aeronave no ar. Perfeito? Então, a asa faz isso. Depois nós vamos ver uns slides aí que eu vou mostrar para vocês essas coisas em detalhe, tá? Peso. O peso é a força que puxa o aeromodelo para baixo. É o peso do aeromodelo em direção ao centro da Terra. E, é claro, ela é resultante da ação da gravidade sobre toda aquela massa da sua aeronave, do seu aeromodelo. E todos os componentes que o compõem, claro. E a sustentação, ela precisa ser igual ou maior que o peso para que a aeronave se mantenha voando reto, tá? Para subir, a sustentação tem que ser maior, tá? Para descer, você pode diminuir a sustentação, a aeronave desce. Não precisa botar o nariz embaixo. É um grande erro dos aeromodelistas. Ah, vou descer, pica. Não, tira o motor. Tirou o motor, reduziu a velocidade, reduziu a força de sustentação, o aeromodelo desce. Tranquilo, não tem nenhum problema. Mas tem cara que pica e tal, isso força toda a estrutura do aeromodelo. A não ser que você esteja com um aeromodelo apropriado para alta acrobacia ou para acrobacia. Do contrário, está forçando a estrutura. Se você conhece bem seu aeromodelo, se você conhece a aerodinâmica, se você sabe como você construiu, mesmo um aeromodelo normal, você pode construir que suporte essas forças. Caso contrário, você vai construir uma porcaria que vai quebrar na primeira vez que você cometeu um erro. Muito bom. Então, só relembrando, sustentação tem que ser igual ou maior que o peso da aeronave para que ela permaneça em voo nivelado, em voo reto. Ok? Então, um avião de verdade, se você já voa, você sabe, ele sobe, depois ele nivela e ele faz o voo todo reto. Depois ele desce, mas em nenhum momento da descida ele pica, viu? Ele só tira o motor, tá? Só para você saber. Muito bom. E falando em motor, vamos falar do empuxo. O empuxo é a força que empurra o aeromodelo para frente. Então, vamos supor que isso aqui seja o aeromodelo, tem uma força que vai puxar ou empurrar o aeromodelo para frente, tanto faz. O resultado é que interessa, ele está indo para frente, tá ok? E ele é gerado, né, esse empuxo, pelo motor ou propulsor. Motor ou propulsor? Dá na mesma, né? O propulsor, a jato, é um motor também. Então, é gerado esse empuxo pelo motor ou propulsor e é necessário para superar o quê? A próxima força que nós vamos ver daqui a pouco, que é o arrasto, tá? Para superar o arrasto. E permitir, então, que a aeronave, o aeromodelo, ele avance no ar. O empuxo, geralmente, né, todo mundo sabe disso, até no carro é assim, é controlado pelo acelerador e é fundamental para iniciar o movimento e manter a velocidade da aeronave. Ou seja, sem empuxo, não tem voo, não tem movimento, a aeronave não atravessa o ar. Seja ela um avião de verdade, seja ela um aeromodelo. E nós falamos que o empuxo é aquela força que é necessária, né, para superar o arrasto. E o que é arrasto? Arrasto é a força que age na direção oposta ao movimento da aeronave. Então, se a aeronave está voando nessa direção, tem uma força aqui, ó, empurrando ela para trás e o motor está fazendo ela vencer. Tá ok? Então, isso é arrasto. É a força que age na direção oposta ao movimento da aeronave, do aeromodelo, e esse arrasto é causado por quem? Pela resistência do ar contra a superfície da aeronave. E é influenciado, tudo isso é influenciado, o arrasto basicamente é influenciado pela aerodinâmica, pelo formato aerodinâmico do avião, tá? Então, olha só, principalmente a aerodinâmica influencia isso, mas olha só, o arrasto é causado pela resistência do ar contra a superfície do aeromodelo e velocidade da aeronave. Então, veja bem, vamos juntar um pouquinho, vamos somar isso aqui. As coisas que seguram o avião, que é o arrasto. O formato aerodinâmico, o tamanho do avião, da aeronave ou do aeromodelo e a sua velocidade. O arrasto, ele tende a desacelerar a aeronave, né? Então, é importante que você tenha um empuxo
do motor, do propulsor, suficiente para vencer esse arrasto e manter um voo suave e eficiente, tá? Senão o avião não vai voar. Se você não conseguir vencer isso, o avião não voa, não tem como voar, né? E o equilíbrio dessas 4 forças, né? Vamos lembrar quais são essas 4 forças? Olha aí, sustentação, peso, empuxo e arrasto é fundamental para o voo controlado tanto do aeromodelo como do avião de verdade. Tudo que eu falar aqui para o avião de verdade e tudo que eu falar aqui para o aeromodelo vale para os dois, tá? Veja como é importante saber essa parte de aerodinâmica, porque é o que se usa em aviação real e o que se usa na aviação do aeromodelo, tá? Então, o equilíbrio entre essas 4 forças é fundamental para que esse voo do avião do aeromodelo seja controlado direitinho. E o objetivo é manter um estado de equilíbrio entre todas essas forças, tá? Onde a sustentação seja igual ao peso e o empuxo seja igual ao arrasto, permitindo, então, que a aeronave se mantenha em altitude constante e movimento controlado. Então, a compreensão dessas forças é essencial para que um aeromodelista consiga entender e controlar o comportamento da sua aeronave em voo. E agora eu preparei aqui umas analogias. O que é analogia? Eu vou dar um exemplo para você entender o que está acontecendo em tudo isso que eu falei aí. Então vamos fazer uma analogia com sustentação, tá? Na sustentação, seria como se você for fazer analogia com papel. Você pega um papel, segura um pedaço de papel assim. Eu vou pegar aqui um caderno que tem uma folha, tá? Para dar esse exemplo. Tá? Então eu pego aqui esse papel, ó, um pedaço de papel, e eu vou soprar. Ó, vou soprar embaixo dela. Parei de soprar, ela desce, tá? Então isso aqui é sustentação. Soprou, ela fica lá. Parou de soprar, ela desce. Ou seja, tendo sustentação, o avião sobe. Não tendo sustentação, ele deixa. Ele desce. Então o papel ele se eleva devido à diferença de pressão entre a superfície de cima e de baixo. Se eu estou soprando embaixo, eu estou aumentando a pressão aqui em relação à de cima, tá? Por quê? A pressão atmosférica está em cima do papel e eu estou soprando, ou seja, estou colocando ar a mais do que a pressão atmosférica embaixo do papel. Então, o papel sobe. A asa é exatamente assim. Tá? Então, essa é uma semelhança, uma analogia do papel suspenso com um sopro embaixo com a sustentação das asas de um avião ou de um aeromodelo. Mas eu vou mostrar isso aqui para você, tá? Direitinho, num desenho daqui a pouquinho, tá? Então, veja bem. Outra coisa que é interessante, que você pode usar como analogia, é empurrando a mão para cima. Então, pede para alguém botar a mão suavemente sobre seu braço, assim, e empurrá-lo para cima, tá ok? Aí sobe, aqui, desculpa, falei sobe e botei em cima. Sob seu braço e empurrar sua mão para cima. Então, isso aqui é um efeito de sustentação, tá ok? O simples fato de você pegar esse caderno aqui e levantar ele, eu estou dando sustentação, perfeito? Então, isso é uma analogia, uma figura aí que a gente podia usar para explicar para você como funciona uma asa. Tem uma força embaixo da asa empurrando ela para cima. E essa força é uma pressão maior na parte de baixo do que na parte de cima. Muito bom. Então, como eu disse, essa era a parte 1, né? Tem a parte 2, que não vai ser hoje, mas eu acho que foi bastante coisa assim que a gente observou. Eu mostrei aqui, vou mostrar agora mais alguma coisa aqui, que a aerodinâmica, ela funciona, ela faz toda a diferença. Eu coloquei lá atrás agora a cortina para ter um fundo melhor, para você enxergar a asa, para você enxergar essa fuselagem enorme aqui, que é a fuselagem do Sukhoi, né? Como você está vendo aqui. E coloquei em cima da mesa a fuselagem de um ugly stick. Aí, é um stiquinho isso aqui. Eu chamo de stiquinho, por quê? Porque ele é para motor 19 a 25. Então, a fuselagem pequena. Essa é a asa dele. Isso aqui está sendo construído nesse momento por mim e se transformou em aulas desse curso
que eu tenho, né, que é o curso Como Construir do Zero Seu Primeiro Aeromodelo. Lá dentro você tem 3 formas de construir aeromodelo. Tem DEPROM de rádio, tem assim de balsa de rádio, e tem o básico do básico do básico, que é um DEPROMzinho, que é um para você jogar com a mão. Tá certo? Então, basicamente, no curso a gente tem isso. E esse aqui é um deles. Esse aqui é o de balsa. Era o modelo de balsa, o Ugly Stick, como vocês estão vendo aqui. Só que vocês podem notar que eu fiz modificações. Quem conhece o Ugly Stick sabe que o leme não é assim. Sabe que essa parte aqui, móvel do profundor, não é reta. Tá? Tem um monte de diferenças. A mesma coisa aqui na asa. Ó. Olha o aileron da asa aqui. Ó. Tá vendo? Ó, ele é reto. Ó. Ele não é cheio de curvinha e tal. Por que que eu não fiz exatamente como a planta aqui está mandando? Porque eu conheço a aerodinâmica. Por que que o camarada fez desse jeito diferente aí, todo cheio de curvinhas, o profundor, o leme redondo e não sei o quê? Para chamar atenção para vender o kit do aeromodelo. Agora, aerodinamicamente, esse daqui é melhor que o original. Porque eu fiz modificações nele. Vou fazer mais? Bem possível. Pode ser que eu faça, olha, a frente dele é reta, originalmente, como você está vendo aqui. Mas pode ser que essa frente aqui eu faça uma frente de avião aqui, realmente. Uma frente do aeromodelo, né? Não preciso deixar reta desse jeito, posso mudar. Pode ser que eu venha fazer, não sei. Por enquanto eu estou preocupado mais em terminar ele para voar, porque eu estou doido para voar esse aeromodelo aqui, que é um aeromodelo que eu gosto muito de voar. Característica principal dele é um treinador. Por que que ele é um treinador? Asa alta, a asa é aqui em cima, tá? Então você vê aí o encaixe da asa, ó, é aqui, ó, tá? É essa asa aqui. Agora, essa asa aqui, ela, nesse momento, ela está aqui, eu não estou mexendo nela porque ela está desmontada. Ela abre em 2 pedaços. Eu estou para fazer justamente a conexão delas, a colagem delas. E ela vai usar 2 servos. Um servo aqui e outro servo aqui, para mexer o aileron. Não vai ter aquele comando central com um servo só, não. São 2 microservos, um em cada lado da asa, né? Ou um na asa esquerda, outro na asa direita, para fazer os comandos. E aí o aileron é reto, não é cheio de curvinha, porque aquele monte de curvinha causa uma coisa que se chama turbulência, que eu não quero. Eu quero que ele voe devagar, mas não soltando uma turbulência muito grande para trás. Para ele, quanto mais devagar ele voar, para mim é melhor, porque eu gosto muito de fazer manobra muito baixo, tá? Muito baixo significa, se eu tiver com a mecânica correta aqui, com o motor correto, como eu tenho no meu Piper ali, eu tinha, hoje está elétrico, né? Mas eu tinha ali um 26 4 tempos, que está aqui no meu biplano, que o meu looping, com aquele motor, com esse elétrico eu não sei, porque eu não voei depois da quebra ainda. Já restaurei ele inteiro, está com motor elétrico agora. Mas quando ele tinha o outro motor, né, ele quebrou com o elétrico mesmo, não quebrou com o outro, não. Mas quando ele tinha o outro motor, antes de ser elétrico, eu começava o looping a meio metro de altura do chão. E saía do looping a meio metro do chão, para você ter uma ideia. Esse era o modelo aqui, eu fazia miséria com ele também, né? Doço assim, a centímetros. Eu disse centímetros, é isso mesmo que você escutou, centímetros do chão. Tá? Eu tinha um stick maior que esse aqui, que era com motor 61 Vebra Speed, que eu raspava o leme no chão, no dorso. Então, tudo isso por quê? Porque era um aeromodelo também igual esse. Eu fiz igual esse, o grande. Eu não fiz como vem de fábrica, tudo cheio de curvinhas e não sei o quê. Não. Eu fiz ele com um leme, olha, até o leme é diferente. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo? É um leme diferente. Então, é um aeromodelo apropriado para treino, mas ele tem melhorias aerodinâmicas que eu, como conheço aerodinâmica, fiz. Vamos comparar agora essa fuselagem, olha só, com aquela fuselagem. Vamos pôr assim para você enxergar, tá vendo? Olha, essa fuselagem, vou pôr aqui no branco, olha como ela é diferente, ó. Tá quadrada e tal, é totalmente diferente daquela ali. Olha lá. Aquela é uma fuselagem, inclusive, arredondada na frente, ó. Muito diferente, né?
Esse avião, originalmente, o avião de verdade, ele usa um motor radial. Então, ele tem um Collin radial lá na frente, ok? E ele tem todo um design para alta acrobacia. Ele foi campeão mundial de acrobacia, o avião de verdade. O aeromodelo voa muito bem também. Mas esse aeromodelo tem uma característica, né? Agora eu vou comentar sobre isso com você. Ele tem uma característica ruim, esse aeromodelo, tá? É da Carl Goldberg. Esse meu não tem, mas o original tem. Qual é a característica original dele? Você vinha para pouso com ele e você não podia reduzir muito a velocidade para o pouso. Então, eu vi várias vezes, o camarada fez um voo maravilhoso, fez acrobacia, fez de tudo, e na hora do pouso quebrou o avião na cabeceira. Como assim quebrou na cabeceira, Dael? Quebrou na cabeceira. Ele reduziu tanto para o pouso, ele estava tão com o avião na mão, que ele esqueceu que isso é um avião de alta acrobacia de velocidade. Ele reduziu a velocidade para o pouso abaixo do limite de sustentação. E quando isso acontece, a sustentação descola, geralmente descola de uma asa, porque o motor está funcionando e está fazendo o torque para o outro lado. Se o motor vira, olhando o avião como quem está sentado, o aeromodelo, como se está sentado dentro dele, a hélice está virando para a sua direita, tá ok? O torque gerado pelo motor virando a hélice para a direita é para a esquerda. É o contrário, é assim, ó, tá? Então, se a hélice vira para cá, o torque é para cá. Aí o que acontece? Se ele vem muito devagar, o motor em marcha lenta, gerando torque, e a sustentação cai muito, a primeira asa que vai perder mais sustentação, porque está sofrendo torque, é a asa da esquerda. Então, o que vai acontecer? Ele vai cair a asa da esquerda e vem para o chão. Um stall normal, ele faz assim, você controlando ele desce com as duas asas. Mas um stall nessa situação é diferente. Porque você não está fazendo um stall, você está entrando em stall. Quando você faz um stall, você controla o stall, tá? Então, eu consigo vir com esse avião, fazer isso aqui, estolar, deixar ele descer, ganhar velocidade e sair voando. Mas se eu estou voando e eu estolo a asa esquerda, é chão, né? Você está aí a 1,2 metros do chão e ele estola. O que você faz, cara? Você não faz mais nada. Não dá tempo de acelerar, ganhar velocidade, recuperar, nada disso. É chão. E eu vi acontecer isso um monte de vezes com esse aeromodelo aqui. Não com o meu, né? Mas com o Sukhoi. Olha a asa dele lá. Eu chamei a atenção para o design da asa. Tá vendo? Não é igual essa daqui. É diferente. Então, tudo é diferente ali. Então, eu que conheço um pouco de aerodinâmica, eu fiz pequenas modificações na asa. Fiz pequenas modificações no leme e no profundor, tá? Aqui foi dimensão, lá foi o washout. Você não sabe o que é o washout? Não dá para eu te explicar isso aqui agora, mas um dia, uma hora eu explico. Mas, assim, resumidamente, significa que o ângulo de incidência da ponta da asa é diferente do ângulo de incidência da raiz da asa. Tá vendo? Eu falei que não dá para explicar aqui agora, tá? Mas é basicamente isso que acontece. Então, o que acontece? Eu consigo vir com ele para pouso mais devagar sem estolar. O que faz o avião acabar? Como é que você reduz a velocidade do avião? Você está em marcha lenta já e ele está vindo, você tirou o motor, ele vem descendo e ganhando velocidade. Para reduzir, você tem que pôr o nariz um pouquinho em cima. Aí você reduz a velocidade. Quando você reduz a velocidade e faz isso errado, ele cai de asa, estola de asa e vem para o chão, tá? Quando você tem ângulos de incidência daqui diferentes de lá, quando eu estou com ângulo de incidência muito alto aqui, lá não está ainda. E se lá não está ainda, não está descolando a camada de ar de baixo, de cima, e perdendo a sustentação. Então, ela pode até perder a sustentação, mas vai perder por igual, tá? Porque eu estou controlando tudo isso por um aspecto construtivo, que eu usei aerodinâmica e fiz aqui, ó, na ponta da asa, tá? Além disso, aquele Sukhoi está sem realmente a ponta da asa lá. Eu vou mostrar para vocês agora a ponta da asa dele. Tá aqui, ó. Você vai falar, nossa, mas isso é ponta de asa, Dail? Olha só. Vou até limpar aqui, porque está meio empoeirado, né? Eu vou ter que colocar lá. Eu nem deixo nele, porque isso aqui atrapalha, mas eu coloco para voar.
Tá vendo? Olha só, isso aqui é a ponta da asa daquilo lá. Normalmente, as pontas da asa são assim, ó, como você está vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha, ela tem um triângulo assim aqui os sustentadores dela e tal. Mas essa daqui é diferente. Essa daqui é uma ponta da asa, uma ponta de asa, em que você tem a asa assim, ela entra aqui, ó, ela fica assim, ó, na vertical. Então, lá ela vai ficar deitada assim, ó. Você tá vendo que ela é assim, a asa entra aqui, ó. Por exemplo, vamos pôr, é que tá em azul, melhor deixar o lado vermelho. Esse aqui é o lado externo, tá? Então a asa vem aqui, vem reto aqui, ó, e fica esse negócio para cima e para baixo da asa. Que coisa feia, né? Então, só que essa coisa feia aqui, junto com o washout, permite que o meu avião voe mais devagar, inclusive em manobras e inclusive no pouso. Que eu quero pousar devagar. Eu acho uma delícia vir para pouso com o avião na mão e devagar. E eu fiz essa estrutura, que é uma ponta de asa que nos jatos ela existe e ela se chama winglet. Só que no jato, como é um avião de alta velocidade, não é assim, né? Ela é assim, ela é inclinada como complemento da asa, tá? E ela afina. Aqui não, isso aqui pega a ponta da asa e mais um pouco para trás e para frente, ó, para trás e para frente. Ponta da asa tá vendo daqui aqui onde eu estou com os dedos, ó, essa é a ponta da asa. Lá. Porque é a última nervura. Agora, a terminação da ponta da asa é tudo isso aqui. E para que eu faço isso? Porque aí, com isso daqui, eu impeço que o ar que passa embaixo da asa, ele escape e turbilhone e venha aqui para cima. Por quê? O que faz o avião voar? A pressão maior embaixo do que em cima. Então, aqui em cima vai ter menos ar passando do que aqui embaixo. Aqui vai ter mais ar. Se tem mais ar, a tendência é que ele escape pela ponta. Se não tiver isso aqui, ele pode escapar pela ponta. Com isso aqui, eu vou reter uma camada em cima e embaixo aqui, ó. Porque a nervura, ela é fininha aqui, né? Ela não vai ser aqui em cima e nem aqui embaixo. Olha lá a ponta da asa lá. Ela é dessa finura. Isso aqui veda toda essa espessura. Então tem uma camada de ar aqui, uma camada de ar aqui, e ela não vai virar para cá, ou seja, escapar debaixo da asa e vir para cima. Porque se ela escapar debaixo da asa e vir para cima, turbilhonando assim, ó, sai daqui e vem para cá, o que acontece? A pressão de baixo fica igual a de cima, a asa cai, porque acaba a sustentação. O que dá a sustentação é a pressão maior aqui do que aqui. Aqui tem menos ar, aqui tem mais ar. Se ela escapar daqui e for para cima, fica ar aqui, na igual proporção, o avião não voa. Tá? A asa vai cair. Então, eu consegui, através do uso da aerodinâmica, tá, controlar o fluxo de ar nas pontas das asas do jeito que eu quero, que me interessa durante o meu voo com o aeromodelo. Eu espero que isso tenha mostrado para você a importância de se conhecer a aerodinâmica. Onde que eu aprendi isso? Estudando aerodinâmica. Onde mais você aprendeu isso? Vendo aviões de verdade que têm essas estruturas. Não são exatamente iguais essa daqui. Claro, essa daqui eu fiz para o meu aeromodelo, do jeito que eu queria, para maximizar mas ao máximo do máximo a sustentação de ponta de asa, porque eu percebi, assistindo outros aeromodelistas, que o grande problema desse avião era a velocidade de stall, que era relativamente alta, e o que caía era a ponta de asa. E quando a ponta de asa cai, é parafuso e chão. Não dá nem meio parafuso, né? É chão. Está 1 metro, 2 metros do chão vindo para pouso, acabou. Caiu no chão com velocidade de pouso, quebrou. Né? E cai e entra de asa no chão. Né? Não tem jeito. Então, observando isso, eu fiquei pensando um bom tempo, como eu vou resolver? Porque eu quero ter um Sukhoi. Eu não tinha ainda. Eu quero ter um Sukhoi. Como é que eu vou resolver para voar do jeito que eu gosto de voar? Mas sem perder a característica aerodinâmica dele de ser de alta acrobacia. E agora? Então, eu tive que aplicar técnicas de aerodinâmica para chegar ao aeromodelo no ponto que eu queria que o aeromodelo ficasse, como eu fiz com esse aqui de uma outra maneira, tá? A mesma coisa.
Eu tenho aqui um avião, um ugly stick muito mais aerodinâmico que os ugly sticks normais, tá? Que vai voar super bem, porque eu conheço, eu já tive esse aeromodelo, eu estou construindo ele do pedaço de madeira base, ou seja, o kit é meu, eu construí esse kit, a planta é minha, tá? E eu sei exatamente como ele vai voar, porque eu fiz as modificações que eu quero. Ah, daí você pôs o washout nesse aeromodelo aí também? Cara, ele tem um washout também. Eu pus bem pouquinho, só não coloquei o fechamento de ponta de asa aqui, igual esse aqui, porque esse aqui já tem um perfil diferente. Vocês viram o perfil que eu mostrei no início da aula, né? O perfil biconvexo, ou seja, igual dos dois lados. Então, esse perfil aqui já é diferente. Ele é mais alto aqui em cima e mais reto aqui embaixo. Então, isso propicia também, pelo perfil ser diferente, porque eu conheço a aerodinâmica, propicia que o avião voe mais devagar. Tá? Então, olha quanta coisa envolvida em conhecer um pouquinho de aerodinâmica. Você consegue mudar muita coisa, melhorar muita coisa. Tá? Essa fuselagem, ela não é feita para penetrar tão bem quanto aquela fuselagem, que é arredondadinha. Essa aqui é quadrada e pode ser reta assim mesmo. Tá? Porque ela é feita para voar devagar. Porque a asa é feita para voar devagar. Porque o profundor é feito para voar devagar. Porque eu não vou botar um motor superdimensionado aqui. Só o suficiente para a hora que eu precisar dele. E tudo isso é calculado. Mas não é calculado nas contas, é conhecimento. Tá? Pode ser nas contas também, mas é conhecimento que a gente adquire conhecendo a aerodinâmica. Tá ok? Então, pessoal, agora chegamos àquele momento em que eu vou colocar para vocês aí o link, né? Tá aí o link para você que está assistindo ao vivo e para você que está assistindo gravado, o link está na descrição do vídeo, desse vídeo que vai ficar gravado lá. Mas só quem está inscrito é que tem acesso, tá ok? Então, por favor, faça o seguinte, cara. Dê o seu like aí, que é uma aula secreta, mas é pelo YouTube. Você pode dar seu like se você quiser, você pode recomendar o canal para os seus amigos também. E você pode responder essa pesquisa para ajudar na minha próxima live também. Mas seja sincero, foi bom, não foi bom, foi chato, encheu o saco. Tem que ser sincero, tá? Sugira assuntos para lives para que a gente possa realmente continuar fazendo essa aula secreta, tá ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se cuidem e vamos ver, se Deus quiser, qual vai ser a nossa próxima aula secreta e como ela vai ser daqui para frente. Talvez eu mude algumas coisas, tá ok, pessoal? Então, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima, provavelmente terça à noite, 8h30. Se eu mudar o dia, o horário, eu aviso. Tchau, tchau.